Olá a todos vocês, Deus abençoe a tua casa, a tua família, o teu lar. Eu tenho uma palavra de Deus para você, principalmente para os pregadores, pastores, obreiros e obreiras da casa de Deus, você que participa da ceia do Senhor. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre um problema que a igreja pouco divulga. A gente não vê pregações, ensino, nós não vemos tratamento relacionado a isso que eu vou falar aqui. Qual é a questão? Pornografia, relacionamentos de adultério, né? Pessoas que são casadas e têm outras mulheres e são obreiros e obreiras. É uma ferida que parece que a igreja não quer tocar, mas é um problema muito grande. Você sabe que eu estava vendo algo aqui na internet e as estatísticas com relação a isso são elevadíssimas no meio dos cristãos. Algumas pesquisas indicam que mais da metade dos cristãos praticamente consomem ou já consumiram conteúdos pornográficos regularmente, com índices elevados entre jovens e adultos. O anonimato e a facilidade com que você tem acesso à internet alimentam um ciclo de vergonha muito pesado, muito grande. Remorso e isolamento espiritual. Por quê? Porque as pessoas que entram nisso, elas sentem uma culpa e uma vergonha tão grande que elas acabam se isolando. E o inimigo usa isso para isolar a pessoa de vez. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou exercendo o ministério pastoral há alguns anos já. Mas eu passei por esse problema. Eu já era obreiro, pregava, ministrava, e eu lembro que em uma determinada feita eu comecei a sentir algumas angústias, passei algumas lutas muito grandes, e eu acabei deixando de orar, de buscar a Deus, fui parando de jejuar, fui parando de orar, fui parando de ler a Bíblia, fui dando mais lugar ao celular, à internet na época. E quando eu vi, eu estava preso na pornografia, mesmo sendo pregador. Eu cheguei a falar com outras mulheres, eu fiz coisas terríveis, sabe? E quando eu acabava de fazer o que eu fazia, de ter aquele contato com aquelas coisas, com toda aquela prática imunda, eu lembro que eu chorava, pedia perdão, dobrava o joelho, chorava sozinho, só que a vergonha era tão grande que até para mim ir para a igreja no outro dia era um peso terrível. Eu tinha vergonha de orar, eu não me sentia digno de orar, eu não me sentia digno de estar na igreja. Eu falava, Jesus, quem sou eu para estar aqui no meio desse povo? Eu sou um miserável, sujo, pecador. Olha o que eu fiz hoje, olha o que eu fiz ontem, aquilo demorava a sair. Quando eu achava que eu estava bem, que eu tinha me recuperado, caía de novo. Eu fiquei nesse ciclo por anos, anos. E eu não sentia liberdade para falar com as lideranças que eu tinha muitas vezes, porque eu tinha medo. Primeiro, eu tinha um medo de perder a minha família. Segundo, eu tinha medo de perder o meu ministério. Terceiro, eu tinha medo de perder a, o respeito, né, entre os irmãos. Mas é engraçado que a gente só não tem medo, né, de perder a vergonha na cara. A questão é essa. Pois bem, passaram-se alguns anos, eu cheguei para um líder meu e falei, olha, pastor, é assim, 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 eu passo por isso, isso, isso. Eu não abri muito o leque, mas ele entendeu o que eu quis dizer. A gente orou junto, tal, enfim, eu fiquei um período bem. Depois eu acabei caindo de novo. Falei de novo. E eu guardei isso para mim por muito tempo, muito tempo. Eu senti aquele peso, aquela angústia, aquela luta terrível. Teve vezes de eu chorar no altar da igreja, pedindo perdão, ajuda-me, Senhor, me dá força, me dá graça. Mas eu não confessava. E eu lembro que eu
Um dia eu peguei e falei, lendo a Bíblia, né, melhor dizendo, o Senhor me fez relembrar de um versículo que diz assim, que todo aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, primeiro ponto, confessar o pecado. Para quem você e eu temos que confessar? Para Deus, para Cristo. Segundo, eu cheguei na minha esposa, eu lembro que eu falei assim para minha esposa, falei, olha, eu queria conversar com você, eu estou passando por isso, já faz tempo. Eu quero dizer para você que eu fiz assim, eu fiz assado, eu pratiquei isso, aquilo, e eu quero te pedir perdão. Se você puder me perdoar, eu queria te pedir perdão e quero confessar e pedir que você ore por mim. E eu lembro que a minha esposa, muito solícita, ela é uma bênção de Deus, uma joia que Deus me deu. Ela chegou e falou para mim, olha, não, eu te perdoo, vamos orar junto. Eu sei que você vai vencer isso. Eu lembro que a gente foi orar, nós oramos, eu chorei bastante, ela também. Eu até iria entender se ela, como diz o ditado, chutasse o pau da barraca, né? E fosse embora, mas eu vi que ela me entendeu. Nós oramos e desde aquele dia eu senti aquela culpa sair das minhas costas. Aquela culpa, aquele peso espiritual acabou saindo de mim. E graças a Deus eu estou liberto. Só que tem pessoas nos altares que estão da mesma maneira. Tem pastores que estão assim. Presbíteros, evangelistas, diáconos, cooperadores, membros. E a igreja pouco fala sobre isso e trata sobre isso. Quando eu confessei o meu pecado a Deus, a minha esposa, né, a minha família, e nós oramos. E quando eu resolvi deixar, porque você às vezes pede perdão, mas você pede por remorso, você não pede por arrependimento. Quando você se arrepender realmente, aí você será liberto ou liberta. Então eu estou deixando esse testemunho aqui por quê? Porque há pessoas que estão nesse mesmo processo. É um ponto muito crítico dentro da igreja que tem atrapalhado o andamento da obra. Eu sei que a obra de Deus na minha vida era para estar bem avançada, mas devido a essas quedas e falhas, esse retrocesso que eu que eu passei, hoje eu estou onde eu estou devido a isso. Você era para estar voando. Você era para estar decolando, era para você estar bem melhor do que você está hoje. Mas devido a esse processo de erros, de quedas, de falhas, em que você cede para o inimigo te prender de novo, você acaba feito o povo de Israel, andando em círculos. Quando você está indo, cai e volta. E assim vai. Que hoje você possa confessar o teu pecado. Confesse a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo, peça força e ajuda a Ele. Converse, ache alguém da tua confiança para falar o que você está passando, um pastor da tua confiança, um irmão, uma irmã da tua confiança que você possa falar para ele, ele possa ouvir de você e não sair contando para todo mundo, mas fazer uma oração contigo, não te apontando o dedo, mas uma oração de cura e libertação para que você possa ser restaurado, restaurada e resgatada nessa hora, no nome de Jesus. Você sabe que a palavra redenção na Bíblia, né, o ato de redenção significa resgatar, libertar ou salvar alguém de uma situação de cativeiro, opressão ou culpa. O ato de redenção não foi só na cruz do Calvário, ele continua ainda nos dias de hoje. Basta você orar e falar, Senhor, me redime da culpa, me liberte dessa culpa, me ajuda a não cair mais. A oração do Pai Nosso é muito pouco praticada, é um modelo de oração, não é uma reza, não é para você orar o Pai Nosso, né, ficar repetindo 10, 15 vezes, 20, 30, não, é um modelo de oração. Quando a Bíblia diz, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, assim na terra como nos céus, o pão nosso cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você sabe que tem pessoas que estão presas em pecados por falta de perdão.
Quando a oração do Pai Nosso diz, e não nos deixe cair em tentação, está relacionado a isso. Você pedir ajuda do Espírito Santo. Hoje eu sei o que é a graça de Deus. Só sabe o que é a graça quem muito pecou. Um miserável como eu, um falho como eu. Eu jamais vou bater no peito e dizer que o mérito é meu. Se não fosse a misericórdia do Pai, a graça dele, o amor dele na minha vida, quem seria eu? Eu não sou digno do púlpito, eu não sou digno, eu olho assim, eu não sou digno de nada que eu tenho. E eu vejo que tudo que eu tenho hoje foi Deus com sua misericórdia, sua graça, seu amor infinito a mim me concebeu. Que nessa noite você possa entrar no teu quarto, fechar a porta, como diz a Bíblia, confessando os teus pecados ao Senhor, pedindo para Ele força. Senhor, tira esse câncer espiritual da minha vida. Me liberta da pornografia, me liberta dos atos ilícitos, me liberta de toda a maldade que eu pratico a sós dentro de um quarto ou até com outras pessoas. E Deus irá te libertar desse cativeiro. Jesus entrará na tua história. Ele vai tirar as algemas de você e vai te tomar pela mão direita, como diz a palavra, e dizer para você: não temas que eu te ajudo. Deus abençoe você. Deus abençoe a tua vida. Que o Senhor te restaure, te redime. Que o Senhor te livre e te guarde. Que Deus te dê força e que você possa ser restaurado. Para você que quer oração, um conselho, um aconselhamento pastoral, você pode entrar em contato comigo através dessa publicação e a gente vai fazer uma oração juntos, tá bom? Deus te abençoe. Corra disso. A Bíblia diz para a gente fugir da aparência do mal. Você olhou, viu, falou, opa, isso tem aparência de que não presta. Fuja, corra, enquanto há tempo. É que você não fique preso nisso. Deus te abençoe, em nome de Jesus.